O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos senhores sacerdotes, meus amigos e irmãos no sacerdócio católico, na pessoa do Tônio, eu cumprimento todos os seus filhos e todos aqueles que estão ligados à comunidade Jesus Menino e que nos acompanham daqui do santuário ou do interior de suas casas. Meus caros irmãos e irmãs, aqui presentes ou que estão sintonizados conosco pela televisão, pela rádio ou pela internet. Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. As palavras que o evangelista São João empresta para a antífona de entrada da missa de hoje já nos oferecem a razão de celebrarmos na liturgia da Igreja o mistério do nascimento de São João Batista, parente de Nosso Senhor. Houve um homem enviado por Deus. Celebramos hoje, no altar do Cordeiro Divino, o nascimento de um santo para esta vida, para a vida aqui na terra, e não para a vida eterna no céu, como costuma acontecer na celebração daqueles que são canonizados. Celebramos o nascimento de São João Batista, porque nos dizeres do Divino Mestre, ele foi o maior dentre todos aqueles que já nasceram de uma mulher.
celebramos hoje o nascimento de um homem que foi enviado por Deus. Só esse dado de sua vida já bastava para a nossa reflexão nesta tarde e ao longo de todo esse dia. Que mistério, meus irmãos e minhas irmãs! Quando o pequenino João Batista nasce, já é alguém enviado por Deus para uma missão especialíssima. São João Evangelista é que nos dá esse dado fundamental da vida de São João o Batista. Desde o seu nascimento, já era enviado por Deus. Não se tornou um enviado quando cresceu. Não se tornou um enviado quando atingiu a idade da razão. Não se tornou um enviado quando pôde compreender as coisas, quando pôde compreender as coisas de Deus. O evangelista não coloca limites temporais relativos à idade naquilo que diz respeito à missão de São João Batista. Simplesmente afirma, enviado por Deus, e basta. Aí sim nós podemos entender, meus caríssimos, as palavras que na liturgia de hoje o profeta Isaías parece colocar na boca do nosso santo homenageado. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Aí nós entendemos aquilo que nos diz o Papa Emérito Bento XVI sobre a vida, a pessoa e a missão de São João Batista. Precursor do Senhor desde o ventre materno. Desde quando estava nos claustros do útero de Santa Isabel, ali São João Batista já era o precursor do Senhor. Ali São João Batista já desempenhava a sua missão. A missão de precursor, como nos explica Bento XVI, não está limitada à vida adulta do nosso santo. Ao ser concebido em uma idosa e estéril, São João Batista já vai andando na frente de Jesus. No momento da sua concepção, nos primeiros instantes da sua concepção, já está cumprindo a missão que Deus havia lhe reservado, ir à frente do Messias, preparando os caminhos do Messias. 6 meses antes de Deus descer do céu e vir armar a sua tenda entre nós, no ventre de Santa Isabel, de uma maneira misteriosa, São João Batista já nos ensinava que para Deus nada é impossível. Palavras que o arcanjo mais tarde iria dirigir a Nossa Senhora naquela hora grave e solene da encarnação do Verbo eterno. Para Deus, nada é impossível. João, meus irmãos e minhas irmãs, no seio da velha e estéril Isabel, está cumprindo a sua missão de enviado por Deus. João, no seio da velha e estéril Isabel, já é chamado por Deus, já é amado por Deus. João, o enviado de Deus, que saltou de alegria no ventre de sua mãe com a visitação de Santa Maria e do bendito fruto do seu ventre, que é Jesus, o nosso Salvador, no útero materno, João já exercia a sua missão.
São piedosas e edificantes as considerações que podem depreender da solenidade de hoje. Uma pessoa no útero de sua mãe já é alguém enviado por Deus para uma missão e que, de certa maneira, ali mesmo, ele já começa a cumpri-la. Mas, meus prezados irmãos e irmãs, essa realidade que nós enaltecemos em São João o Batista não aconteceu somente com ele. Na liturgia de hoje, a voz que clama no deserto parece nos gritar: esse mistério que aconteceu comigo também aconteceu convosco. Também vós, desde o seio materno, éreis enviados por Deus, chamados para uma missão muito específica e muito importante, não somente na seara da igreja, mas em todo o mundo. Também vós, desde o seio materno, éreis queridos por Deus, e não viestes ao mundo ao acaso. Vós fazeis parte do sonho de Deus. Também vós, nos grita João Batista, desde o seio materno, já desempenháveis uma missão, sim, de um modo misterioso, mas nunca falacioso ou mentiroso. A esta pregação mística que o Batista nos faz na liturgia de hoje, soma-se o magistério da Igreja, com toda a sua riqueza, com toda a sua solidez, que ensina ao mundo católico. Desde o momento da concepção, a vida de todo ser humano deve ser respeitada de modo absoluto, porque o homem é na terra a única criatura que Deus quis por si mesma, e a alma espiritual de cada um dos homens é imediatamente criada por Deus. Todo o seu ser traz a imagem do Criador. A vida humana é sagrada, porque desde o início comporta a ação criadora de Deus e permanece para sempre em uma relação especial com o Criador, que é o seu único fim. Somente Deus é o Senhor da vida, e desde o início até o seu fim, ninguém e em nenhuma circunstância pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. São João Batista, o homem enviado por Deus, foi respeitado no seio de sua mãe Isabel. E hoje, São João Batista nasce. Traz alegria aos nossos corações, como o anjo Gabriel já havia anunciado. E agora, no seu nascimento, ele já começa a ser um grande divisor de águas. Seu nascimento já começa a fazer a diferença. Ouvimos no Evangelho de hoje: os vizinhos querem um nome, mas a mãe e o pai, que até então estava mudo por duvidar da promessa do anjo, querem um outro nome. Os vizinhos, os parentes, que são os incorrigíveis mantenedores da tradição de Israel, querem dar ao primogênito de Zacarias o nome do seu pai. Zacarias e Isabel, atentos à voz do mensageiro celeste, optam por dar-lhe o nome de João. Na imposição do nome daquela criança, ele já começa a ser profeta do Altíssimo. Porque ao receber
o nome de João e não o nome que a antiga lei ordenava que lhe fosse imposto, São João Batista já começa a mostrar para o mundo que ele não veio somente para dar continuidade ao sacerdócio antigo, recebendo o mesmo nome do seu pai, que era da classe sacerdotal. Não veio continuar o sacerdócio antigo, mas veio para preparar os caminhos do sumo e eterno sacerdote, o único sacerdote da nova e eterna aliança, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Ao receber o nome de João, aquela criança enviada por Deus para recordar, já nos mostra que ela não veio somente para recordar as antigas promessas de um Messias Salvador de Israel, mas a sua missão era apontar com o dedo quem era o esperado. Ecce agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Palavra de São João Batista, que a liturgia da Igreja conserva na sua integritude até os dias de hoje. Ao receber o nome de João, aquela criança, profeta do Altíssimo, já nos mostra que ele foi enviado por Deus para ser o limite entre dois tempos. Do primeiro, onde somente se afirmava que a lei foi dada por Moisés, para um segundo tempo, o nosso, onde também se afirma que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus para batizar com água, preparando o caminho daquele que haveria de batizar no Divino Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, o arcanjo São Gabriel, quando se encontrou com Zacarias na hora da oferta do incenso, disse que o nascimento daquela criança seria causa de alegria para muitas pessoas. Portanto, alegremo-nos com a solenidade do nascimento de João Batista. Em plena quinta-feira, a liturgia da Igreja reveste-se da sua solenidade. O Glória foi solenemente entoado. Alegremo-nos por São João Batista, alguém que tem o seu lugar de destaque nos 4 evangelhos, na tradição da Igreja e no coração do bom povo católico. Como São João Batista é queridíssimo do povo brasileiro. E ao nos alegrarmos pelo seu nascimento, que essa alegria não seja puramente externa e cultural, com as chamadas festas de São João, que tradicionalmente acontecem em todo o nosso país, mas que a alegria pelo nascimento de São João Batista seja a alegria verdadeira, a alegria que vem do Senhor, a alegria que é e sempre será a nossa força. Alegremo-nos. Hoje nasceu São João Batista, e que seu nascimento nos ensine e nos traga a alegre certeza de que toda a vida humana é sagrada, desde o seu começo, como foi sagrada a vida do grande e do queridíssimo São João Batista. Amém.